Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Galera, quando chegarmos aos 10 mil inscritos, vai ter o sorteio da caneca do squeeze do canal Resenha com Magalhães. O sorteio vai ser pelo WhatsApp. O nosso WhatsApp é o 022 9922 54512. Você diz o seu nome, o seu time, que eu vou colocar você no grupo do seu time. Já temos vários grupos. Bahia, Fortaleza, Ceará, Vitória, Botafogo, Atlético Paranaense. E tá entrando mais gente, eu estou formando grupos de outros times. Então, lá é bacana, porque você fala só sobre o seu time e conhece torcedores de vários lugares do país que torcem para o seu time. Então, entre aí para essa turma, para essa galera, para essa torcida do canal Resenha com Magalhães. Bom, o canal Resenha com Magalhães agora vem falar do assunto desta sexta-feira. Sexta-feira, dia 17 de julho, é o dia que o Flamengo fica sem seu treinador, o Jorge Jesus. Comunicado oficial, agradecendo por tudo que fez. Ele está indo embora para o Benfica. Tem algumas situações aí para a gente falar sobre a ida dele para o Benfica, que não é simplesmente a ida dele para o Benfica. E como fica a situação do Flamengo agora sem o Jorge Jesus. Então é esse o assunto que eu vou dar aqui a minha visão, vou fazer aqui a minha resenha, a minha análise sobre esta situação, porque nesta saída tem vários pontos, positivos e negativos. Então a gente vai falar sobre isso. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro, que eu tenho certeza que quem não gosta do Flamengo tá feliz com a notícia. Tá feliz com a notícia da saída do Jorge Jesus. Lógico que tá feliz. Sem hipocrisia, tá feliz. Pode ficar mais feliz se o Flamengo fizer cagada. Mas também, num prazo muito pequeno, pode ficar muito preocupado dependendo de quem o Flamengo contrate. Que, pelo que parece, não vai ser treinador brasileiro. O Flamengo quer alguém que tenha mais nome que o Jorge Jesus. Até porque o Jorge Jesus tinha um nome na Europa, mas tem gente desempregada na Europa que tem mais nome que ele. Então, vamos ver. Então eu peço que você curta, compartilhe, inscreva aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários e entre no nosso WhatsApp. Então vamos lá, galera. Primeiro, saída do Jorge Jesus. Eu já tinha falado, quem assistiu o vídeo, que eu já estava de saco cheio dessa história. Ah, Jesus sai, Jesus fica. Porra, não quer ficar? Vai embora, filho. Agora fica nesse chove não molha, sai não sai, ah, não fico. Tava nítido que alguma coisa tava acontecendo, que o cara tava muito estranho. Muito estranho. Não tava vibrante. A impressão que dá é que tava forçado. Aí já começa a repercutir algumas coisas. Muitas coisas vieram lá de Portugal para cá, as informações. E uma das informações que se chegou é que um dos problemas que o Jorge Jesus tem, e por isso, de vez em quando, ele não é muito bem visto lá no país dele, é esse tipo de saída. Essas quebras de contrato que ele faz. Não estou falando mal porque o cara saiu, tá? Não estou falando mal. Mas essa fama ele já tem. Beleza? Seguindo nesse raciocínio, o Flamengo, quando contratou ele, e com um monte de
exigências que o Jorge Jesus fazia. Ah, se aparecer o clube tal, clube tal, clube tal, eu saio. Ah, se aparecer isso, eu saio. E não sei o que lá, não sei o que lá. Ou seja, o Jorge Jesus já chegou, já viu aquele cara que chega em casa de madrugada? Ele chega de costa, ele abre a porta de costa, entra de costa, porque se a mulher acordar, a mulher fala, chegou agora? Ele fala, nada, tô saindo. Eu já cheguei e tô saindo de novo. É mais ou menos assim. Ele já chegou mais ou menos de costa. Chegou, fez o que tem que fazer, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas desde dezembro, quando acabou o Campeonato Mundial, que tá nesse imbróglio. Ele atrasando para renovar, e não renova, e vai enrolando, vai enrolando. Ah, é até maio, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Renovou e passa aí um tempo, tem uma quebra de contrato. Bom, em primeiro lugar eu vou dar a minha opinião. Eu sou contra a quebra de contrato. Então, para mim, ele já errou de cara. O Vanderlei Luxemburgo deu uma declaração alfinetando ele. Alfinetando ele não, alfinetando a imprensa. Na minha opinião, o Vanderlei tem uma certa razão. Porque se fosse um treinador brasileiro a fazer isso, nego ia meter o cacete no treinador brasileiro, falando que não pode ser assim, não pode ser assado, não tem responsabilidade, é isso e aquilo. Nessa parte eu concordo com o Vanderlei. Porém, apesar de eu não concordar com essa quebra de contrato, acabou de assinar, já vai embora, porra, então não assinava. Porém, tem um monte de coisas nesse meio. Então vamos lá, galera. Qual era o principal objetivo do Jorge Jesus? O torneio mundial de clubes, né? Que ele chegou, mas o Flamengo acabou não ganhando o Liverpool, perdeu pro Liverpool. E o sonho dele era chegar de novo, ganhar a Libertadores, ir ao Mundial de novo e ser campeão mundial. Ele sempre falou que o sonho dele é ser campeão mundial. Porém, a gente está vivendo um ano atípico. A gente está vivendo um ano atípico. E esse ano atípico tem que ser colocado em consideração. O Jorge Jesus não é um garoto. A família dele não mora no Brasil. A família dele é de Portugal. Tá todo mundo lá. Os amigos dele, a origem dele, tudo dele é lá. Por mais que ele tenha uma fama, talvez que ele criou uma fama aqui no Brasil muito grande, de repente um brilhantismo até maior do que ele tem em Portugal. Pô, mas ele é de Portugal, cara. Então isso tem que ser colocado na balança. Também não dá pra gente sair tacando pedra nele, igual o Luxemburgo falou, se fosse o treinador brasileiro pra coisa e tal, por este motivo. Se não tivesse a pandemia, eu concordaria com tudo que o Vanderlei Luxemburgo disse e estava aqui metendo o cacete no Jorge Jesus. Porque eu ia ficar completamente contra a sacanagem que ele fez. Só que não dá. É completamente. O cara já está com 65 anos. Ele está indo para lá, parece até ganhando menos. Falaram uma porrada de coisa aqui, até sobre traição, que ele estava traindo a mulher. Mexeram com a vida particular do cara, causou problema lá, tem uma pandemia. Então, bicho, ser bem sincero, acho muito normal ele ir embora. Acho muito normal. E eu vejo, da mesma maneira que o Marcos Braz acha. Muito normal. Ele não ia ficar muito tempo. Não ia ficar muito tempo. Isso todo mundo sabia. Todo mundo sabia. E ele sai no momento, muitos estão falando aqui no Rio, que ele saiu pela porta dos fundos. Porra, cara.
Eu entendo que ele ficou estranho pra cacete. Pô, mas sair pela porta dos fundos, cara, sim, eu acho muito pesado. Muito pesado. É um caso à parte. Imagina um treinador brasileiro em Portugal, com a família toda aqui, tendo pandemia, tudo isso. Porra. Aí ele tendo pra um time do coração dele, que ele sempre falou do Benfica, não é novidade. Então você pega alguns treinadores, imagina aí o Renato Gaúcho, lá em Portugal ou fora, com essa pandemia, o sonho dele é disputar títulos, pai, e não vai poder. E por que eu tô falando de disputar título? Porque ninguém tem certeza. Tem certeza, a princípio, que se vai ter Libertadores, mas não tem certeza que vai ter Campeonato Mundial. Não tem certeza que vai ter Campeonato Mundial. Acho que nem vai ter. Vai ter a Libertadores, mas o Campeonato Mundial acho que não vai ter. Esse era um sonho dele, que não vai ser mais realizado. Então tu imagina um brasileiro fora. Ele tá aqui no Brasil, tá? Língua parecida. Mas imagina um treinador brasileiro no Catar, no Japão, num outro país lá, com esse problema todo, ele já com 65 anos, família toda aqui, ninguém lá. Eu acho que o treinador brasileiro recebe uma proposta do clube que ele gosta, no caso Renato Gaúcho, do Grêmio, e outros treinadores aí que tem aí, pô, um time grande para do país dele. Cara, então nesse período, eu acho que tem que se pegar leve e fazer esse julgamento é muito complicado, eu acho até um pouco desumano. Até porque, pelo que já foi noticiado de coisas pessoais do cara, é bem complicado, cara. É bem complicado você ficar apontando o dedo. Eu vou ser bem sincero, eu não concordo com quebra de contrato. Se assinou, vai até o final. Porra, mas tudo tem que ter um meio termo, né, cara? Toda regra tem exceção. Porra, e nesse caso, bicho, eu acho que tem exceção, cara. Eu acho que tem exceção. Ele pode não ter levado a coisa da maneira mais correta. Ele pode não ter levado da maneira mais correta, ficou silêncio, não falou nada, pelo menos para a imprensa. Provavelmente os jogadores todos já sabiam, pela maneira que o Gabigol abraçou ele, pela maneira que a galera estava abraçando ele, falando com ele. Os jogadores todos sabiam que ele ia embora. Essa é a minha opinião. Todos os jogadores sabiam. Não falaram, mas todos já sabiam. Então, eu vejo muito natural. Para mim, ele não ia ficar muito mais tempo mesmo. Ele ia ficar até o Campeonato Mundial. Eu achava muito difícil, mas poderia. Então, ele está indo embora. O desejo dele, vai lá, vai ficar com a família, com o time dele. Agora tem um outro detalhe. Ele está querendo levar um montão de gente. Ele está querendo levar o fisioterapeuta do Flamengo, ele está querendo levar o médico do Flamengo, ele está querendo levar o Gerson, o Léo Pereira. Gerson, Léo Pereira e tem mais um. E Bruno Henrique. Ele quer levar o Bruno Henrique, o Gerson e o Léo Pereira. Bom, ele pode até querer, mas o Benfica tem que pagar. E pelo que eu estou sabendo, o Benfica não está com esse dinheiro todo. Ele já está negociando com o Flamengo a rescisão do contrato, que vai ter que pagar para o Jorge Jesus sair. Neste caso, eu entendo o Jorge Jesus. Ele está indo para um outro time e ele vai querer reforçar o time dele. Até porque lá o Benfica não é um dos melhores. O Benfica não é um dos melhores. E você vê lá o Campeonato Português. O Campeonato Português é um saco. Vamos ser bem sinceros, é um saco. O Campeonato Português só ganha o Porto ou o Benfica. Porto ou Benfica. Ninguém mais ganha. Ou é o Porto ou o Benfica. É polarizado. O time português vai disputar a Champions? Muito difícil. Vai lá com a UEFA, né? Então, o Benfica não está com esse dinheiro todo. O Flamengo já falou, quer levar? Paga a multa. Paga a multa do Bruno Henrique, paga a multa do Gerson e paga a multa do Léo Pereira.
Jogadores que o Flamengo comprou há pouco tempo, se valorizaram pra cacete, o preço tá lá no teto, paga e leva. O Tanuri, que ele quer levar, e o outro fisioterapeuta, cara, vou dar minha opinião. Eu entendo o Jorge Jesus, mas é uma puta de uma sacanagem ele sair assim e querer desmanchar aonde ele trabalhava. Eu entendo o lado dele. Pô, mas acho que ele tinha que dar uma olhadinha um pouquinho pro carinho que a torcida teve com ele, com o que o Flamengo fez por ele, tudo que fez por ele, tudo que ele ganhou no Flamengo, tudo que ele pediu, o Flamengo fez. Então, neste caso, eu não vou ficar do lado dele, não. Acho uma puta, entendo, mas acho uma puta de uma sacanagem se isso for verdade. Ele tá querendo levar um monte de gente. Os jogadores, o Flamengo já falou, se pagar a multa rescisória, leva. Simples. E os médicos lá, pode ser. Neste caso, eu acho uma puta sacanagem. Mas isso vira e mexe acontece, né? Do técnico ir para algum lugar e indicar, ó, pô, fulano de tal, pá. Isso acontece. Isso não é anormal, isso acontece. Mas pega um pouco mal, principalmente quando a quantidade é muito grande. 3 jogadores, mais médico, mais... Porra, pega meio mal. Então, entendo a saída dele, ele querer voltar por tudo que está acontecendo, não vai ter o torneio que ele quer ser campeão. No Benfica ele não vai ser campeão mundial nunca, esquece. Não estou desrespeitando, mas não vai ser campeão mundial nunca com o Benfica. Pelo menos por enquanto. Acho muito pouco. A não ser que apareça um shake lá e compre e gaste milhões de contratar todo mundo. Pode acontecer. Mas ele está saindo para ganhar menos. Então, entendo ele sair. Agora, essa de querer levar um monte de gente, aí eu já não concordo muito. Mas entendo, mas não aceito. O ele ir embora, eu não concordo com quebra de contrato, mas entendo e aceito. Entendo e aceito pelo momento. Agora, ele querer levar uma porrada de gente, entendo que ele quer reforçar o time que ele vai agora. Mas acho uma sacanagem por parte dele, um pouquinho de falta de consideração. E agora em relação ao Flamengo? Bom, o Flamengo vai sentir. Óbvio que vai sentir. Óbvio. E vai sentir muito. Porque no Brasil não tem nenhum treinador. Não tem. Não estou desmerecendo. Mas não tem nenhum treinador que faça o esquema que ele fazia. Que tenha a experiência com esse esquema que ele fazia. Tem treinadores aqui no Brasil que pode fazer o esquema que ele fazia? Tem treinadores que podem fazer. O que não tem é treinadores com a experiência que ele tinha com esse esquema. Deu para entender o que eu estou falando? Porque ele aplica esse esquema há muito tempo. Então ele sabe os pontos positivos e negativos desse esquema. Então ele tem na palma da mão. Então começa a dar ruim, ele sabe onde mexer. Tem treinador que até vai fazer esse esquema, mas não tem a experiência dele. Então pode ter muito mais problema do que seria com o Jorge Jesus. Então o Flamengo vai sentir. Quem o Flamengo aqui do Brasil? Eu, aqui do Brasil, se eu tivesse que contratar treinadores, pela característica do jogo do Flamengo, que mudou muito, o Jorge Jesus mudou a característica do futebol brasileiro de se jogar, tirou aquela cambada de treinador retranqueiro do seu conforto, ficou todo mundo desconfortável, os treinadores brasileiros todos ficaram desconfortáveis, todos já estavam um pouco com o Sampaoli e ficaram muito desconfortáveis com o Jorge Jesus. Para os treinadores brasileiros, a ida do Jorge Jesus embora é um alívio dependendo de quem o Flamengo traga.
Aqui do Brasil, que está aqui no Brasil, eu vejo três treinadores que têm características não iguais, mas parecidas com a do Jorge Jesus. Renato Gaúcho, Rogério Ceni e o Sampaoli. Para mim, Renato Gaúcho, Rogério Ceni e Sampaoli. Os três, Rogério Ceni está um tempão no Fortaleza. Será que ia sair? Ele já saiu para o Cruzeiro, não se deu bem. Será que ele ia ter experiência para lidar com aquela galera toda? Não acho que não era o momento do Rogério Ceni ainda. Sampaoli, sim. Porra, mas ele acabou de chegar no Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro tá fazendo tudo que ele pede. Vai ser sacanagem do Sampaoli se sair do Atlético Mineiro. E o Renato Gaúcho, que tá no Grêmio. Mas a torcida do Flamengo também já não tá morrendo de amores pelo Renato Gaúcho por tudo que tá acontecendo. Então o Flamengo quer contratar alguém de fora. Mesmo vindo de fora, o Flamengo vai sentir. Porque vai ser muito difícil vir alguém com exatamente o mesmo pensamento do Jorge Jesus. O Flamengo tem que contratar alguém com postura, pensamento de futebol, de forma de futebol parecido, que os jogadores já estão acostumados. Então, para ser assim, o Flamengo tem que contratar um treinador que jogue, que trabalhe no futebol europeu, para manter o padrão, a plataforma europeia de jogar bola. Porque o Flamengo é o time que mais se assemelha ao futebol praticado na Europa, beleza? Então tem que se trazer, porque aqui no Brasil, se bota um outro treinador, ele vai mudar tudo. O Flamengo vai voltar aquele futebol chato pra cacete que a gente vê na grande maioria dos times. Um futebol mais lento, mais cadenciado. O Flamengo pode ganhar? Pode. Mas o Flamengo, na minha opinião, não estou desmerecendo os treinadores brasileiros, mas vai ser o mais do mesmo. Como eu falei, o que poderia fazer diferença não ser tão mais do mesmo assim, se fosse o Rogério Ceni, Renato Gaúcho ou Sampaoli. Tá? Não seria mais do mesmo. Daria uma boa chacoalhada. Mas eu acredito que o Flamengo vai lá fora buscar. Já se especulou vários nomes. Inclusive um já está até seguindo o Twitter do Flamengo, que é o Leonardo Jardim, que é um português também. Já trabalhou na França, foi campeão no Mônaco. O Flamengo não estava parado, o Flamengo já estava monitorando. Acho muito pouco provável o Flamengo contratar um treinador brasileiro. Muito pouco provável. Acredito que o treinador vai vir de fora. O primeiro nome era o Galhardo. O Galhardo acabou de assinar o contrato. Eu não acredito que ele vá sair. Eu não acredito. Ele está no futebol, acontecia tudo. Mas não acredito que ele vai sair. Então, vai lá. Já se falou o treinador que era do Everton, parece que é um português também, que saiu, acho que está desempregado, Leonardo Jardim. Ou seja, o Flamengo vai na mesma linha do Jorge Jesus. Ele vai, quando eu digo na mesma linha, de um treinador que vá aplicar aqui no Brasil e no Flamengo o futebol praticado na Europa. Porque o treinador, quando vir de lá para cá, ele já sabe que o Flamengo joga um futebol, já tem uma base de futebol parecido com o da Europa, porque o treinador era da Europa. Então o cara já vai chegar aqui com meio caminho andado. Ele vai fazer as modificações do jeito dele, mas o padrão vai estar mais ou menos ali. Pegando um brasileiro, vai desmanchar tudo. Vai tudo pro ralo. Vai desmanchar tudo. Então, eu não acredito que o Flamengo vá sair deste padrão. Não acredito. Acredito que ele vá procurar um treinador que tenha a mesma linha. Pode não ser nem uma linha tão ofensiva assim igual era o Jorge Jesus. Pode ser até um cara um pouquinho mais
controlado, que não se exponha tanto. Mas acredito que o Flamengo vai por essa linha. Eu iria por essa linha. Mas, fato, o Flamengo vai sentir. Aí depois se adapta. Jogador o Flamengo tem. A não ser que o Jorge Jesus faça o Benfica comprar o time do Flamengo todo. Que eu acho muito pouco provável, até porque o Benfica não tem esse dinheiro todo. Então, para terminar, Jorge Jesus, todo mundo já sabia que ele não ia ficar muito tempo. Já estava enchendo o saco, né? Sai, não sai, foi. Obrigado por tudo, revolucionou. Aliviou os treinadores brasileiros. Tem treinador brasileiro fazendo... Graças a Deus. Mas agora vão ficar de orelha em pé para saber quem é que o Flamengo contrata. Que dependendo de quem o Flamengo contrata, vai arrumar outro problema. Vai arrumar outro problema. Mas é um problema a menos para os treinadores brasileiros. Entendo ele ir por tudo que eu já falei. Acho uma sacanagem ele querer levar uma porrada de gente do Flamengo. Entendo ele, mas não concordo. E o Flamengo vai sentir. Mas o Flamengo tem elenco. Obrigado, Jorge Jesus, por tudo que você fez pelo Flamengo, pelo futebol brasileiro. Deu uma mexida que precisava, que estava chato. Mas vida que segue. O Flamengo só não pode esperar muito. O Flamengo não pode iniciar o Campeonato Brasileiro daqui a quase um mês com um interino para depois arrumar um treinador. O Flamengo tem que arrumar um treinador para ontem. Para quando os jogadores se apresentarem na terça ou quarta-feira, já ter o treinador. Para já começar o trabalho, que ele vai ter tempo de colocar a sua forma de jogar para iniciar o Campeonato Brasileiro, Libertadores e assim sucessivamente. Vida que segue. Os adversários ficam felizes. Podem ficar mais, mas também pode ficar menos. Vai depender muito de quem o Flamengo vai contratar. Um grande abraço, até mais, valeu, fui! O bom é que essa porra dessa história acabou, já estava enchendo o saco. Sai ou não sai? Ah, foi! Valeu, um abraço!